paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao estudo do livro de Neemias. Hoje nós começaremos no capítulo 6. E se você chegou aqui através desse vídeo, esse é seu primeiro vídeo, eu te convido a ir lá no canal, na página principal, tem a introdução, também tem uma playlist com todos os vídeos que já foram gravados. Só para te lembrar, esse vídeo ele não é isolado, ele faz parte de um contexto. Então, para você poder tomar ciência do que a gente está falando aqui até agora, volta lá no início, comece pela introdução, aí vem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e aí você chega nesse capítulo 6. Seja muito bem-vindo, mas faça isso, dê uma pausa e vá lá, para poder pegar o início do estudo, tá bom? Pegar todo o contexto e tá mais a par do que a gente vai estar falando. Você que já me acompanha, já tá chegando aqui junto comigo, tá juntinho comigo. Espero que você tenha feito a leitura do capítulo 6 antes de assistir esse vídeo. Se você não fez essa leitura, dá uma pausa, vai lá, assiste. Ou então, assiste, depois lê, depois assiste de novo. Porque a palavra de Deus é algo que a gente precisa... A gente lê, a gente medita, a gente estuda, a gente volta, a gente lê de novo e assim o Senhor vai abrindo o nosso entendimento e revelando aquilo que Ele quer revelar. Esse capítulo está muito precioso e nós terminamos o capítulo 5 de uma maneira muito poderosa. Foi algo muito tremendo, tocou muito meu coração e eu fiquei com o último estudo guardado no meu coração e assim, feliz de ver como Deus tem falado, como Deus tem abençoado, e a gente lê um pedacinho do versículo e o Senhor revela aquilo que Ele quer revelar. Eu fico muito feliz mesmo. Agradeço também quem tem mandado mensagem, respondido, assistido e sendo abençoado. Nada vem de mim, como eu já falei para vocês no capítulo, em todos os outros, né? Mas especificamente no capítulo anterior. É o Senhor quem fala todas as coisas. Se vocês verem o meu esboço, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que há muita diferença. O Senhor revela na hora ali o que Ele quer falar conosco. Esse capítulo 6, ele é um capítulo muito interessante e sem delongas eu quero começar com você. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Mas o título desse capítulo é o seguinte: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Então nós vamos ler Neemias no capítulo 6, o versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Logo, o primeiro versículo já nos fala tanto, né? Eu fiquei assim impressionada. Como que o inimigo ele apenas ouve, ele não foi lá ver. A gente já falou sobre isso em outro capítulo. Ele não foi ver, ele ouviu, deram notícias. E somente por ouvir já vem querer intentar o mal contra a vida de Neemias. E aí eu botei, o que ouviu? Que Neemias havia edificado um muro e que não havia brechas. Aí eu pergunto para você, será que as coisas que você tem realizado, a vida que você vive, é uma vida excelente? É uma vida que você deixa brechas? Você começa uma coisa e não termina? O seu trabalho é falho? Nisso eu digo em vários aspectos. No trabalho secular, no seu trabalho, na sua profissão, na sua atividade, no trabalho de casa, na leitura da palavra, na sua ida à igreja, em tudo que você faz, dos compromissos que você assume. Você é perfeito? Você está caminhando para a perfeição? A gente sabe que a gente não vai ser perfeito, mas a gente sabe que é um caminho. Se é um caminho, se hoje eu não fiz da maneira correta, amanhã eu preciso fazer um pouco melhor e depois de amanhã melhor do que eu ontem e assim sucessivamente. Então eu botei aqui para nos questionar. Ou será que o nosso trabalho sempre fica a desejar? A obra ela ainda não havia sido concluída, mas já haviam aqueles que já estavam fazendo a análise daquilo que Neemias e o povo fez.
Para e pensa, não tinha sido concluída, mas já haviam pessoas que já estavam incomodados com a obra. Outra coisa também. E a análise que foi feita da obra que já tinha feito até aquele momento apontava que não havia brechas. Qual a importância de fechar brechas? Qual a importância de nós fazermos um caminho, de nós vivermos a nossa vida de modo que quem nos analisar, porque você não está passando desapercebido, não. Engane-se quem pensa que passa desapercebido. Engane-se quem pensa que ninguém está vendo o que você está fazendo. Primeiro que Deus vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Segundo que tem muitas pessoas que te observam. Observa a maneira de você falar, observa a maneira de você andar, observa a maneira de você vestir, observa a maneira de você se portar, observa a maneira que você trata os seus familiares, observa a maneira que você está na igreja, observa se você na igreja você assiste de fato o culto, você adora, ou se você fica lá sentado sem interagir, né? Tá cantando, você não canta, né? Tá pregando e você tá desatento. A gente está sendo observado. E não é ruim ser observado. Na verdade, nós deveríamos viver a cada dia pensando justamente nisso, que estamos sendo observados. Porque antes de qualquer olhar de um vizinho, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que não gosta muito de você, mas que você percebe que está sempre te analisando, independente desse olhar que te analisa, Deus, Ele está te vendo. E se Ele está te vendo, Ele está te vendo quando você está em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Sozinho, em casa, na rua, com certos amigos. E qual é a nossa postura? A gente deixa brecha? A gente é com alguns de um modo e com outros de outro? A gente é diferente? A gente vai aprender nesse capítulo o quão é importante a gente ter uma postura, um posicionamento. Nós vamos aprender nesse capítulo quanto é importante a sua vida ser uma vida íntegra, ser uma vida reta. Porque a obra não havia terminado e os inimigos já estavam ouvindo. E Neemias fala que a obra não havia terminado, mas que não havia brechas. Nós estamos na caminhada. Ou nós morreremos e estaremos com o Senhor, ou Ele virá e nos buscará, nos arrebatará. Como está sendo a nossa caminhada? Será que a gente deixa para amanhã? Será que a gente deixa para lá? Será que a gente fala o que não deve? Será que a gente ouve o que não deve? Como que é o seu proceder? Davi se preocupava muito com isso. Davi falava, examina-me, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. Será que a gente tem coragem de falar para Deus nos sondar? Olhar pra gente. Às vezes a gente olha muito o erro do outro. De quem está caminhando do seu lado, de quem está errando contigo, de quem está te devendo, de quem está te traindo, de quem está falando mal, de quem não olha aquilo que você sabe que não é muito de você, você está apontando muito para quem está à frente. Às vezes você aponta o pastor, mas você não tem postura de ovelha. Às vezes você aponta quem está na liderança da igreja, mas você já parou para pensar que aquele ditado que Pedro fala de João. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Então, quando você para falar de alguém, a pessoa que está te ouvindo está sabendo mais de você do que daquela pessoa que você está falando. Por quê? Porque sabe que você não é uma pessoa confiável. Sabe que você é uma pessoa que observa e leva para frente. Talvez isso seja uma brecha que você precisa tapar. Talvez isso é algo que Deus queira tratar contigo. Não havia brechas, ainda
que a obra não tivesse sido concluída. Não havia brechas. E desse modo nós vamos ler o versículo 2 e 3 para continuar no mesmo pensamento. Versículo 2. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O inimigo, ele manda recado. Ele manda recado. E nossa função como filhos de Deus é analisar os recados que a gente recebe. Analisar as propostas que nos chegam. Analisar o que está se falando. Analisar como devemos proceder. Olha o tapar a brecha como serve para outras coisas. A gente tapa brechas aqui e quando chegar um recado, quando chegar uma afronta, quando chegar uma proposta, a gente sabe discernir. Neemias não vai, mas ele envia mensageiros com uma palavra poderosa. Eu confesso para você que essa resposta de Neemias, quando ele fala: enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou. Eu fiquei com esse verbo. Estou. Você está. E aí eu te deixo uma pergunta. O que você está fazendo? Neemias estava numa grande obra. O que você está fazendo? E eu anotei também: as propostas do inimigo virão quando você estiver com a mão na obra. Não estamos blindados porque estamos na igreja, porque estamos realizando a obra, porque estamos evangelizando, porque estamos pregando, porque estamos dando dízimo. A gente não está blindado do ataque de Satanás porque a gente está realizando a obra, não. Eu não estou blindada porque eu estou aqui gravando esse vídeo de estudo, não. Eu não estou blindada quando eu tiro o meu devocional, quando eu faço as minhas orações, não. Eu estou me fortalecendo em Deus. Mas eu não estou blindada. O ataque vai vir, a afronta vai vir. A gente acha que porque você está seguindo, porque você está fazendo o que é certo, porque você está dentro da igreja, que já está bom, que não vai vir ataque, que você não vai sofrer opressão. Não! Neemias estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a obra na casa dele? Não. Ele estava cuidando só da família dele? Não. A gente termina o capítulo 5 dizendo que ele estava, além de estar de frente do muro, com a mão no utensílio para a obra, a outra mão com a espada para guerrear contra o inimigo, ali com a veste pronto a todo tempo. Além disso, ele ainda servia uma mesa para 150 judeus magistrados. Ele estava numa grande obra. A obra de Neemias não era só a reconstrução do muro. A obra de Neemias era servir a mesa, era liderar, era tapar brechas, era agir com sabedoria. Ele estava numa obra só, mas uma obra só abrangia inúmeras coisas. E quando a gente está realizando a obra, a gente fica concentrado no que está fazendo e desatento às outras coisas que estão ao redor. Deus nos chamou para estarmos desatentos às coisas ao redor. Nos chamou para estarmos atentos a tudo que se passa. Não é porque a gente está crente, porque a gente é servo, que a gente está ileso. Você precisa entender que o inimigo está atento ao que você está fazendo. E aí volta lá no versículo 1, quando eu falei: você tem deixado brechas? Tem alguém te vigiando. Tem alguém atento no que você está fazendo. Tem alguém que está vendo. Além de Deus, além das pessoas físicas, o diabo está de olho em você. Ele está de olho em você, no que você está fazendo, na postura que você está tomando, no caminho que você está andando. Ele está atento. E por que ele está atento? Porque você está fazendo. Porque você está com a mão na obra. Porque você está aí na igreja. E ele está ali buscando uma brecha. Ele está ali buscando algo para te desaprovar.
Ele está ali buscando um caminho. Peraí, que vai ceder aqui, que vai falar ali, ali eu aproveito. Por isso, a importância de não deixarmos brechas. E eu anotei também, nosso proceder dentro e fora da igreja, perto ou longe das pessoas, deve ser o mesmo proceder. Deus quer trabalhar em nós enquanto nós estamos trabalhando na obra. Não alcançamos a perfeição, como eu já falei, mas a gente está em busca disso. E são os inimigos quem irão testar e provar o nosso proceder. Se você está lendo a Bíblia e você está buscando os frutos do Espírito, você acha que você não vai viver uma situação que sua paciência seja provada. Como que a sua paciência vai ser provada se você não for atiçado de uma maneira de você perdê-la, né? Aí você está ali buscando o amor, e aí você convive com pessoas que não te amam. E aí você convive com pessoas que não sabem o que é amor, e aí você convive com pessoas grossas, com pessoa que te distrata, e você ali transbordando, né? Querendo, buscando, ansiando, querendo oferecer, querendo dar o amor, e quando você dá, você recebe de volta o quê? Uma palavra torta, um olhar, como é que eu posso dizer? Te tratam de maneira insignificante. Te deixam só. E tudo que você queria oferecer era apenas o amor. E você é acusado, negligenciado, porque você queria oferecer o amor. E você faz o quê? Continua oferecendo? Ou você se torna como aqueles que não têm amor? Tá vendo onde Deus quer nos tratar? Ele usa situações para moldar as virtudes que há em nós. Ele usa situações quando a gente se estreita em aprender. Se você está aqui assistindo esse estudo, é porque você está estreitando o seu relacionamento com Deus. Você não está aqui escutando um estudo que o último mesmo foi 40 minutos, somente para abrir o entendimento. Não, você está buscando o estreitamento com Deus. E quando você busca o estreitamento com Deus, Ele vai te moldando, vai te tratando, vai te podando. Lembra que eu falei? É no fogo, é doendo, é sendo amassado, é sendo provado, é sendo refeito. E esse ser refeito, esse ser provado, esse trabalhar é doído, não é fácil, não é leve, não é algo que não vai te afrontar, não, é algo que vai te afrontar, é algo que vai querer tirar de tuas estruturas, é algo que vai querer te abalar. Neemias, quando ele recebe aquele convite para ele parar a obra e ir encontrar, ele estava ali sendo testado. Ele teve um discernimento da parte de Deus e ele respondeu: eu não posso deixar a obra, eu preciso continuar. Então, eu anotei aqui também, o que Neemias estava fazendo era uma grande obra, e uma grande obra num lugar de escassez. Lembra quando eu falei da mesa, que além dele estar ali edificando, ele também estava servindo a mesa. Então ele estava fazendo uma grande obra, tapando brechas, pegando pedra queimada, reconstruindo o muro num tempo de escassez. Num tempo onde as pessoas tinham fome, num tempo onde as pessoas precisavam, o que a gente aprendeu no 5? Eles estavam pegando dinheiro emprestado, colocando, vendendo praticamente seus filhos, as suas filhas principalmente, para poder ter o que comer, ou seja, sujeitando uns para poder ter os outros, abençoar os outros, dar o que comer aos outros. Neemias estava fazendo uma grande obra nesse tempo. Não era um tempo fácil. Não era um tempo, não, ele tá só ali. Não, era um tempo difícil, era um tempo de escassez. Lembra quando eu falei que quando ele poderia passar por aquela mesa, a quantidade de pessoas que ele podia ver, era aquela obra que ele estava fazendo. Às vezes a gente
lê e a gente acha assim, Neemias foi reedificar o muro. Qual a importância de reedificar o muro? Olha quanta coisa que tem em volta desse muro, que tem dentro desse muro, que envolve a construção desse muro. É algo muito maior do que a leitura que a gente faz rasa da palavra. Quando a gente mergulha na palavra, que a gente descobre que a obra era muito grande. O povo estava muito ferido, era um povo que foi escravo, era um povo que perdeu sua identidade, era um povo que viveu de cativeiro, era um povo que tinha voltado para uma terra e não voltou para uma terra que estava próspera não, voltou para uma terra que estava assolada. Era essa obra que Neemias estava fazendo. Como que ele ia largar tudo para ir atender o pedido de outra pessoa? Como que ele ia deixar aquele povo? Ele sabia que ele precisava servir aquela mesa. Você consegue compreender o tamanho da obra? Você consegue compreender a importância de se ter um discernimento da parte de Deus e saber quando você tem que fazer, quando você tem que parar, quando você tem que continuar, quando você não tem que olhar só, não, vem só construir um muro, não importa quem está passando fome, não. Olha quantas coisas a gente tem que estar percebido e não só focar em uma coisa só que você está fazendo. Outra coisa também, a obra, eu já falei que era grande, não é, às vezes a gente acha que a obra é grande porque o muro era imenso, não era por conta da extensão do muro. A obra era grande por tudo que estava dentro daquele muro, por tudo que se relacionava àquele muro. E ele não poderia ir, né? Sua presença ali naquela grande obra era necessária, porque o trabalho era urgente, porque as pessoas tinham fome, porque as pessoas corriam perigo, o inimigo estava ao redor, o inimigo estava enviando palavras, o inimigo estava com ameaças, o inimigo estava querendo tragar aquele povo, mesmo aquele povo não tendo muita coisa. Muitas vezes você percebe isso, às vezes você não tem muita coisa e o inimigo vem com uma fúria tão grande que você fala, Senhor, por quê? O que eu tenho? Eu não tenho nada. E por que o inimigo vem com uma fúria? Porque você se posiciona, porque você está fazendo ou irá fazer uma grande obra. E como o inimigo sabe disso, porque o que eu falei? Ele está atento. Então ele sabe o que você vai fazer. E por ele saber o que você vai fazer, ele vem com tudo. Ele não brinca de ser diabo, ele é diabo. Ele não descansa como nós descansamos. Ele não descansa. Ele está atento. E se você deixa a brecha, é tudo que ele precisa para ele revirar a sua vida. E se você não toma posicionamento, é tudo que ele precisa para revirar a sua vida. E se você não estuda a palavra de Deus, você não tem resposta para combater as astutas ciladas do diabo. Então toma posse dessa palavra nesse dia, nesse momento que você está fazendo esse estudo. É uma grande obra que você está ou que você irá fazer. É uma obra que você não vai focar só na reparação do muro. É uma obra que, além da reparação do muro, você vai alimentar, você vai cuidar, você vai administrar, você vai guerrear e você vai carregar pedra também. Você também vai carregar. Você também vai pegar coisas queimadas, esquecidas, desprezadas e recomeçar e reedificar. Então que Deus te abençoe, que Ele fale ao teu coração, que tudo que você meditar na palavra de Deus, nós lemos apenas 3 versículos e olha quantos aprendizados. E que o Senhor te abençoe poderosamente para que você possa ir até o fim daquilo que Ele tem proposto no seu coração. Começa a pedir a Deus para Ele revelar, Senhor, o que tu queres falar comigo? De que maneira tu queres me usar? Ele vai falar contigo, Ele vai revelar. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.